Olá, eu sou o professor Palhares e se você é novo no canal, muito prazer! Nessa série de vídeos, eu resolvo e discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. Pessoal, beleza? Então estamos de volta com as soluções da questão do IFAM e hoje, questão número 53, né? Então, a gente já trabalhou algumas questões a respeito das funções afim, né? E hoje a gente vai trabalhar com um caso particular dela, que é a função linear, né? Então, clássico problema é que nós temos 5 alternativas, né? Convido aí a vocês a pausarem o vídeo e tentarem pensar qual que poderia ser a solução correta, né? Mas antes, vamos analisar a definição, né? Então, temos aqui uma função linear e uma função afim, né? Bom, a função linear, ambas elas têm um comportamento linear, né? Mas a função linear ela tem uma particularidade, né? Bom, ela tem a particularidade de sempre cruzar o zero, né? Então vamos pensar num problema de razões e proporções, né? A gente tem, por exemplo, ó, o 0,2 está para 0,4, assim como o 1 está para 2, né? Está aparecendo aqui, mas aqui é o 2. Então, existe essa relação, né? E lógico, se a gente está fazendo uma coisa sobre a outra, dando uma constante, né? Se a gente coloca zero ali, o outro tem que dar zero. Apesar de a gente, a princípio, não poder dividir zero por zero, né? Ser uma indefinição, a gente sabe que a razão de zero é zero, né? Então, um problema linear, né, de razões e proporções, ele tem que passar pelo zero, né? E aí a função afim, então, é o caso mais geral, né? Ela não só aí tem o coeficiente AX, né, que no caso o A está sendo 2, mas ele tem também, que seria o nosso termo angular, né? A gente tem também o termo linear, né? Por exemplo, essa função aqui, ela vai cruzar então o y igual a zero no x igual a menos 1, né? Então, tem o termo angular e o termo linear. Então, a função afim é o caso mais geral, né? E a função linear acaba sendo um caso particular, onde esse coeficiente aqui é zero, certo? Bom, agora que a gente recapitulou um pouco da definição, né? Vamos voltar para a nossa questão. Vamos ver se vai voltar direito aqui o slide. Voltou, beleza. Então temos aqui as alternativas, né? Vamos ver a primeira afirmativa aqui que ela está falando, né? Então a gente tem a função linear dada pela fórmula AX. Isso é correto, né? Porque o termo aqui de linear ele está associado só à função afim. Ele é um modelo matemático para problemas de proporcionalidade, né? Correto, então, pessoal. Bom, alternativa B aqui, né? Toda função linear é uma função afim. Bom, como a função linear é um caso particular da função afim, se ela é linear, ela tem que ser afim, né? O que não necessariamente é correto se ela for afim, né? Então, se ela for afim, nada garante que ela seja linear. Por exemplo, aquele caso que a gente mostrou, né? Ela era uma função afim, mas não era linear, porque o b era diferente de zero. Aqui é um caso interessante, né? Você vê que, bom, é quase que um problema de lógica aqui, né? Então a gente tem essa afirmação implica nessa, né? Então não essa, né? Ou seja, a negação disso nada garante sobre isso, né? É um problema aí de lógica proposicional. Então, olhando aí que uma é mais ou menos o complemento da outra, né? Não daria para uma estar certa e a outra errada. Então, eu resolvi abrir aí um parênteses, né, para explicar um pouco essa questão da lógica proposicional, né? Então, o autor ele tenta induzir a gente, né? A gente cair num caso de modus tollens, né? Então, eu vou explicar rapidinho o que é, né? Lembrar a gente. Então, se a gente tem uma afirmação que x implica y, né? Então, o equivalente lógico disso é que não y
implica não x, né? Isso aí que é o modus tollens, né? Como que a gente usa isso na nossa questão? Bom, quando ele fala que toda função linear é uma função afim, ele está falando que x implica y, né? Então, função linear implica função afim. Ou seja, o x seria toda função linear e o y toda função afim, né? Para você negar o y, tem que pegar a negação, o complemento lógico disso, né? E aí ele usa nem toda função afim, dá a impressão que para ser coerente seria nenhuma função linear, né, no item C. No entanto, pessoal, então ele induz a gente a pensar que o item C é o modus tollens em relação ao item B, o que tornaria ela errada, já que o item B está certo. Se o item C está dando não y implica em x, ele estaria errado. No entanto, a sutileza aqui é perceber que nem toda não é negação de toda, né? A negação de toda é nenhuma. E nenhuma não é a mesma coisa que nem toda, né? O nem toda, ele é equivalente lógico a algum, né? Então, falar nem toda função afim não é exatamente equivalente, mas seria como se fosse alguma função afim, né? Então, a sutileza está aí. Nenhuma, que é o verdadeiro complemento de todo, né? Então, nem toda não é uma negação de toda. Nesse caso, então, as duas, tanto o item B quanto o item C, podem estar simultaneamente corretos, né? Então, de cara a gente já consegue assumir que essas duas tem que ser. Se uma tivesse errada, a outra também estaria, então elas têm que estar corretas, porque só tem uma questão errada entre as 5 alternativas, né? Beleza? Vamos lá. Alternativa D, né? Seja uma função f de R em R, né? A função linear é conhecida como f de x igual a x, onde A pertence a R e A é diferente de zero. Bom, bate mais ou menos com essa definição, né? Então, com a definição da alternativa A, então elas são coerentes. Então também, se uma tivesse errada, a outra teria que estar também. Então, por aqui a gente já mata a questão, né? Interessante que o A não pode, tem que ser diferente de zero, porque se fosse A igual a zero, ele seria uma função constante, né? Não seria uma função afim. Então, vamos lá, né? Só pode ser a errada, né? Então, uma função polinomial de primeiro grau, até aqui ela está certa. Tem coeficiente b diferente de zero. Se ela tem b diferente de zero, então ela é uma função afim, né? Correto que seria dizer que o b é igual a zero, né? Então, com b diferente de zero, ela deveria receber o nome de função afim ou função linear quando b é igual a zero. Então, a alternativa não pode ser outra senão a alternativa E, né? Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje. Até amanhã com mais uma solução comentada. Parabéns! Concluímos mais um passo da nossa jornada. Se ficou aí alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Nos vemos amanhã em mais uma solução comentada.